Olá a todos, sejam bem-vindos aqui mais uma vez, aqui com o professor Jorge Formiga. Muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês gostem da aula de hoje. Trouxe para vocês aqui um dos assuntos mais belos que possamos tratar aí dentro da engenharia, da física, de diversas áreas afins aí, é o campo vetorial, ou melhor, campos vetoriais. Então, vamos bater um papo aí sobre esse assunto muito bonito, muito bacana. Para isso, vamos tentar entender o que é um campo vetorial. Bom, gente, o campo vetorial é um lugar no espaço, né, onde um ponto, onde esse pontinho dentro desse lugar tem a direção, um sentido e uma intensidade, ou seja, tenha um vetor. Então, dessa forma, a formação, ou melhor, redundância, né? Ou então, se nós pegarmos todos esses pontos dentro desse lugar e transformássemos em vetores, nós teríamos aí um campo. Então está aí a ideia do que vem a ser um campo vetorial. Vocês podem olhar aí na tela, nós temos aí diversos campos, né? Aqui o campo eletromagnético, dipolo magnético, nós temos aqui um campo vetorial formado pelo movimento de um tornado, né? Aqui o campo vetorial dado pela dinâmica de sustentação de uma asa, tá bom? Então nós temos aí diversos campos vetoriais aplicados dentro da engenharia aí. Pois bem, o que nós vamos tentar entender na aula de hoje, como construir cada vetorzinho desse aqui, porque se nós entendermos como é que procede a construção de um vetor como esse, a gente começa a ter ideia da formação desse campo ao longo de todo o domínio dele. Pois bem, então para ainda ter uma ideia da divisão do que podemos ver na literatura sobre campos, o campo vetorial ele é tratado, como eu disse, considerando que cada ponto em um lugar ele é um vetor. O domínio dele, dado um domínio, a imagem dele são vetores, seja ele no espaço bidimensional ou tridimensional. Então, por exemplo, os campos vetoriais, as forças, o campo de força, o campo de velocidade, da forma que tratamos isso, né, pegando um domínio dele e fazendo a representação de um vetor na sua imagem, nós temos aí os campos vetoriais. Por exemplo, o campo de força gravitacional, né, é um campo vetorial. Aqui o escalar é quando cada ponto que nós pegamos no domínio, a sua imagem dele é um escalar, é um número, né? Por exemplo, esse mapa aqui de calor que vocês estão vendo aí, cada coordenada que nós pegamos aqui, ele tem um valor da temperatura, mas não estamos preocupando o sentido de nada, nem só apenas o quão essa temperatura vale naquele determinado ponto. Essa é a diferença do campo escalar e o campo vetorial. Então nós vamos trabalhar aqui, começar a aprender sobre campos vetoriais. Extremamente importante aí nas aulas que vão vir para frente sobre a base. Isso aqui é uma base para se entender campos gradientes, né, o vetor gradiente, rotacional, divergente, tá bom? Extremamente importante para as aulas que vão vir. Então, de um modo geral aí, nós temos duas definições bem semelhantes, uma para bidimensional e uma para tridimensional, mas de uma forma geral, esse campo vetorial é uma função, né, cujo domínio, ou seja, no R2 ou no R3, como eu disse, leva a uma imagem no R2, se for no bidimensional, no domínio, ou leva no R3, se for tridimensional, como eu estou mostrando aqui no caso da definição para bidimensional, né, você tem um domínio aqui no plano, né, um pontinho, coordenadas x, y, e cada ponto desse, ele representa um vetor, né, no espaço bidimensional. É como se cada pontinho desse aqui
tivesse um vetor o guiando, né? Essa é a lógica, a ideia que está aqui. Por outro lado, nós temos aqui o sistema tridimensional. Cada ponto que eu pegar aqui, nele teremos uma representação vetorial, né? Seja ele de uma força, seja ele de uma velocidade, enfim, que seja um vetor no espaço tridimensional. Note aqui que eu tenho o domínio do pontinho x, y, z e um vetor, né, saindo dele, né? Da mesma forma aqui, em bidimensional eu tenho a coordenada x, y e um vetor saindo desse ponto. Então, com essa ideia aí formada, vamos tentar entender como é que funciona a construção dele, né? Primeiro, dentro de é importante relembrarmos aqui que num campo bidimensional, a representação dos vetores ele é dada por um vetor em duas dimensões, ou seja, coordenadas que eu vou chamar aqui de uma função p que depende de x, y, né, de duas variáveis, e uma outra função q, né, que depende também dessas mesmas variáveis, x, y, né, sendo guiadas aqui pelos dois versores, né, em x chamamos aqui o versor i e em y o versor j. Para ficar mais simples, a notação aqui está em negrito, né, o f. Então o vetor f dado pelas coordenadas p e q. Lembrando que p e q aqui são funções que dependem de x e y. Por outro lado aqui nós temos a representação de um vetor em três dimensões, agora com três coordenadas p, q e, j, e r, né, correspondentes aos versores i, j, k, né, aqui representação em x, em y, em z, cujas funções, essas coordenadas p, q e r são funções, né, que dependem de x, y e z. Então, está aí o que nós precisamos para começar a construir nossos vetores. O que nós temos aqui? Então, nós temos um exemplo no espaço bidimensional, dado a representação vetorial, ela está aqui, né, note que está em negrito, um vetor aqui, cujas coordenadas, né, em i é dado por essa informação, essa função que depende só de y, e aqui a coordenada que depende que ela é associada a j, né, e é uma função que depende apenas de x, né. Então descreva f esboçando alguns dos vetores, né. Esse aqui não tem essa figura não, foi de exemplos, tá bom? Alguns vetores. Primeira coisa aí, gente, é atribuir pontos, né? Aonde nós vamos querer plotar esses vetores. Então, para isso, separei uma tabela aqui. Nessas coordenadas preto, são coordenadas que eu escolhi, né, para traçar o meu vetor. Então, está aqui algumas coordenadas em x, y, né, no sistema bidimensional. E esses valores em vermelho são os valores correspondentes ao vetor neste ponto. Onde é que vem essas informações? Vem daqui, né? Então, por exemplo, no ponto 1, 0, eu vou colocar aqui, fazer a conta aqui para esse, no ponto 1, 0, né, a minha força, o vetor nesse ponto é dado por, aqui note que x vale 1 e y vale 0. Então, vou colocar aqui, né? Vou ter, sabemos que y vale 0, então 0 na coordenada i, aqui, e o x ele está dizendo que vale 1 j. Ou seja, ou eu escrevo dessa forma, ou eu escrevo 0, 1. O vetor 0, 1 é esse que vocês estão vendo aqui. Vou pegar mais um aqui, por exemplo, esse esse menos 2, 2, né? A minha força, ou melhor, meu vetor nesse ponto, né, vai ser dado aqui em i. Eu tenho a função menos y, então é menos 2, né, porque aqui, desculpa, é menos 2, né, o y vale menos 2 em i, mais o x também vale menos 2 em j, ou seja, menos com menos dá mais, eu tenho o vetor aqui 2 menos
2. É isso que você está vendo aqui. Então foi dessa forma que foi construído aí. Aí você está perguntando, mas por que esses pontos? Vocês podem pegar qualquer ponto, gente. Pode pegar frações, pode pegar número que envolva raízes, enfim, qualquer, né? Hoje nós já temos programas de computadores que a gente atribui intervalos, né, e ele faz essa distribuição dos vetores dentro da própria simulação, né, próprio gráfico, ele constrói com infinidade de vetores, tá bom? Pegamos aqui para começar esses pontos aqui. Ao fazer isso, né, vamos colocar um sistema cartesiano. Então nesse caso aqui, por exemplo, o primeiro aqui, vou colocar o vetor, né, esse vetorzinho aqui. Então se eu pegar o ponto 1, 0, eu estou pegando esse ponto aqui, ó, que é o x, né, y. Então esse pontinho que vocês estão vendo aqui é o ponto 1, 0, né? X vale 1 e y vale 0. E essa informação que nós obtemos aqui é o vetor 0, 1, né? Que significa que é o vetor que nesse ponto, né, tá aqui, ele tem x igual a 0, então é como se nós estivéssemos traçando um outro sistema aqui, né, por cima desse vetor, ou por cima desse ponto. Então no pontinho aqui 1, 0, eu tenho o vetor 0, 1, que significa 0 em x, ou seja, exatamente aqui na origem desse novo sisteminha que eu fiz, e 1 para cima, né, e 1 para cima. Então o vetor é esse vermelho, né, que vocês acabaram de ver, dado aí, esse é o vetorzinho 0, 1, tá bom? Vamos para esse cara aqui, esse 2, 2, por exemplo, esse 2, 2, esse ponto 2, 2, então x vale 2 e y vale 2, que é a coordenada que vocês estão vendo aqui, 2, 2. Então tracei esse novo sistema, nessa origem aqui é a origem do meu sistema, que é o pontinho aí que vocês estão vendo, ponto 2, 2. E nele tem um vetor. Onde é que vai estar esse vetor? Esse vetor ele tem coordenada x valendo menos 2, então menos 1 está à esquerda dele, né? Menos 2 em x e 2 para cima, 1, 2. Então se eu colocar aqui, né, unir esses, eu vou ter aí um vetor exatamente partindo desse ponto, né, que é o ponto 2, 2, e indo até esse pontinho aqui, dado por esse vetor menos 2, 2. Está aí o outro vetor nesse campo. Note que eu estou atribuindo valores, né, nessa função aqui, valores esses que eu estou pegando de um domínio, né, qualquer ponto dentro desse domínio aí. E ao fazer isso, a gente vai começar a construir esse campo, né? Eu peguei esse outro ponto aqui, que é o ponto menos 2, exatamente esse. Então o pontinho está aqui, cuja coordenada, né, cujo vetor é o vetor 2, menos 2, ou seja, 1, né, para x aqui vale 1, 2, né, e o y vale menos 2, desce 2, 1, 2, né. Então a ponta do vetor está aqui, ó, certo? Então esse aqui é o vetor 2, menos 2, e assim por diante. Então se nós começarmos a fazer isso e pegarmos os pontos, né, e traçando seus respectivos vetores, nós vamos começar a construir o nosso campo vetorial. Esse é um campo aí circular, né, como vocês já estão vendo, né, e vamos começar a pensar nesse campo aí, né. O que acontece se colocarmos uma partícula lançada aí nesse próprio campo que nós construímos aí? Então observe, se eu colocar uma partícula aqui no centro, não vai acontecer nada, né? Porque no centro x vale x0, y0. Se eu colocar 0 aqui e 0 aqui, vai zerar, né? Ou seja, quer dizer que a intensidade dessa força vai dar 0, né? Porque vai ficar 0, 0, o módulo disso, né? O módulo de F vai dar 0. Então, ou seja, não tem força nenhuma para lugar nenhum aí, né? Por outro lado, se eu colocar
aqui em cima dessa coordenada que nós traçamos aqui, o ponto 1, 0, ele vai descrever um movimento circular anti-horário, né, com um raio, né, com raio aqui 1, 0, ou melhor, com raio 1 aqui, tá bom? E assim por diante. Se eu colocar agora o ponto aqui em cima dentro desse campo aqui, ele vai descrever o movimento circular, né, no sentido aí anti-horário. Tá bom, gente? Observe que esses vetores, né, a dimensão deles vão aumentando, né, o módulo dele vai aumentando. Olha o tamanho desse aqui, próximo da origem, olha o tamanho desses daqui. Então quer dizer que a velocidade dele vai ser cada vez maior quando se afasta da origem, né? Se afastando da origem, quem está na borda vai estar com a velocidade maior do que quem está se aproximando aí do centro. É o que esse campo aí está nos dizendo. Então vamos para um próximo exemplo. Peguei aqui, esse aqui é o exemplo 2, né? Aqui está dito como 1, mas aqui é o 2. Então tem um campo agora no espaço tridimensional. Peguei um campo simples aqui, né, que só temos coordenadas em Z, ou em K, ou seja, 0 em I, 0 em J, e temos apenas a dependência aí em K. É isso que essa força está nos dizendo. Então, dessa forma, o que fala aí? Qualquer valor que eu pegue no domínio, né, ou seja, com ponto aqui x, y, z, se eu pegar, por exemplo, o ponto 0, melhor, 1, 1, 1, né, ele vai descrever uma força sempre 0, né, porque não tem informação, aqui não tem, nesse vetor não tem informação nem em x, nem em j, né, zerado, 0, e 1 na direção do eixo z. Né. Se eu pegar 2, 5, 3, né, eu vou ter o vetor como sendo 0, 0, 3, né? Porque o único que vai entrar aqui é o 3 correspondente à coordenada aqui z que nós temos. O resto sempre vai ser 0. Então, se você olhar esses vetores, né? Esses vetores com a própria formação aqui vai ter direção apenas em z, né? Ou seja, o z e esse vetor ele vai aumentar ou diminuir de acordo com o valor da coordenada z. Então note que o módulo aqui, né, o módulo dele vai ser 1. Quando você estiver nesse ponto com coordenada z igual a 3, o módulo aqui vai ser igual a 3, né? Lembre que o módulo é raiz quadrada da coordenada x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Então, o que está acontecendo é que no z igual a 0, né, nossa força é 0, né, que vai zerar tudo. Se eu pegar um ponto aqui, que é vamos pegar um ponto aqui que deixa eu chamar isso aqui de x, y e z. Então esse pontinho aqui vai ser o 0, x, 1, y, né, e 0, z. Então aqui em cima, note que vai ser 0 também, porque de acordo com minha função, eu não tenho um componente nem em x nem em y. Então, e como o z aqui está zerado, então vai zerar. Então, qualquer ponto que eu pego aqui em cima, que o z é 0, eu não vou ter o vetor nulo aqui, né? Tanto aqui, né, como aqui. Se atravessarmos ali por parte negativa, é a mesma coisa, né? Ou seja, o módulo de f vai ser 0. Ok, gente? Mas se sairmos um pouco do plano XY, subirmos um pouco, colocarmos aqui, por exemplo, um pontinho aqui vale 1, 2, 3, 4, então ele vale 4, né? O x aqui vale 0, então esse pontinho aqui é o 0x, 4 em y, e subir 1 em z, né? Então o vetor aqui vai ser o vetor apenas, né, conforme a própria definição, só tem coordenada 1 na direção K. Então está para cima, né? Esse cara vai estar para cima, só tem coordenada em Z aí. Se eu pegar negativo, né, pegar um ponto aqui embaixo, ele vai estar assim. Então você começa a observar
que esse campo é formado com vetores perpendicular ao plano, todos eles subindo, e se o Z for negativo, ele tem sentido para baixo, né? Então seria algo desse tipo aí. Note que quanto mais próximo ao plano, o módulo ele é menor, né? Ele vai diminuindo, né? Comparado com esse aqui, né? Que o Z vai aumentando, o Z está subindo, então o módulo dele vai aumentando. Então isso tem que ser respeitado na construção de um campo vetorial, né? Essa intensidade dele e o sentido, tá bom? E a direção. Bom, então faço a mesma pergunta. O que acontece se eu jogar uma partícula nesse campo, né? Como eu disse, jogar no centro, ele não vai fazer nada, né? Porque a força aí, ou seja, o vetor F é nulo, né? Se eu colocar embaixo, ele desce, né? Abaixo do plano XY, e se eu colocar em cima, ele vai subir e não volta mais, né? Porque essa força ela vai aumentando cada vez mais quando se afasta do plano XY, ou seja, não tem chance nenhuma dessa partícula voltar aí para a origem. Pois bem, aqui tem um exemplo 3, né, que já deixei para vocês aqui só como representação. Isso aqui é o campo magnético, né, é a representação em 3 dimensões, dado por essa função aqui, vetorial aqui, né, ou seja, cada componente aqui, a componente em X, em Y, em Z, né, advém, né, da informação aqui da distância, né, o inverso, ou seja, essa força gravitacional ela depende do inverso da distância, né, ao quadrado, né? Então, ou seja, cada vez que você se distancia aqui da origem, né, esses vetores, essa força, vetor força, ele diminui, né? Por isso que os vetores aqui eles estão diminuindo cada vez mais que se afasta aqui da origem, né? Como nós já sabemos, qualquer partícula que colocamos aqui dentro desse campo vetorial, a tendência dele é ir para o centro, né? Que no caso aqui da Terra, a tendência é ser puxado para o centro da Terra. É isso, gente? Então é só para vocês lembrarem aí da lei da gravitação de Newton, e eu trouxe aí como é que essa força ela pode ser representada aí, essa força vetorial pode ser base para construir todo esse campo aí. Pode não, é uma base para construir esse campo. Pois bem, aqui tem alguns campos também simulados em manipuladores algébricos aí, né, em 3D, né, fiz alguns, mas eu vou mostrar para vocês aqui outros campos também no espaço aí, bidimensional e tridimensional. Vocês podem observar aqui do meu lado esquerdo eu tenho um campo em 3D, né, formado por esses vetores. Aqui tem algumas vetores, campos vetoriais, né, esses daqui, né, onde Y é negativo, Z é negativo, a coordenada em X é dada pela função menos Y, a coordenada em Y é dada pela função menos Z, e a coordenada em Z é dada pela função X, ou seja, cada uma depende de uma única coordenada. Então está aqui dentro desse cubo aí, como é que esse campo se comporta, né? Tem alguns outros campos aqui, né? Esse aqui é semelhante ao gravitacional, só que no caso aqui as coordenadas em X, Y, Z são positivas, então eles se afastam, se repelem do centro, né? Então, ao jogar uma partícula aí, você vai ver que ela vai se afastar do centro. Okay? Aqui com mais vetores, né? Colocando mais vetores aqui, a gente pode visualizar como é que se comporta esse campo. Do meu lado direito, nós temos aqui um campo bidimensional, né? Aí colocando também um contour plot para poder mostrar essa intensidade de acordo com a cor, né? Ou seja, em azul aqui são mais baixos, com menos intensidade, em vermelho com mais intensidade. Então aqui esses vetores foi construído semelhante ao que nós vimos anteriormente, né? Então aqui a função, vou escolher outra função aqui. Então aquele que nós fizemos lá no início da aula, né? O campo circular, só que aqui o X está negativo, pode observar, né?
ok? Se todos forem positivos, semelhante ao tridimensional, então eles estão se afastando. Vou voltar para esse circular aqui, né? Então aí, gente, alguns exemplos de campos vetoriais, tanto em bidimensional, em tridimensional. Note que cada vetor dele, ele parte, tem a origem, um ponto num domínio do sistema cartesiano, tanto aqui no bidimensional como no tridimensional. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Essa ideia de campos vetoriais, né? Preparar para as aulas que vão vir aí sobre campos gradiente, entre outros assuntos. Mas espero que vocês tenham captado essa ideia, espero que vocês tenham gostado mesmo dessa aula. Então um grande abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.